Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. É isso, torcedor de elite. Sexta-feira está aí. Nosso primeiro preview de playoffs. Quem diria, eu tô animado, ao mesmo tempo tô nervoso. Eu juro pra vocês, eu não queria enfrentar esse adversário. Na boa. Domingo estamos aí, Baltimore Ravens em casa contra o Los Angeles Chargers, 4 da tarde, para falar sobre esse jogo. Trouxemos aqui diretamente do Zona FA, ele, o fofo do Twitter, Guilherme Beltrão. Seja muito bem-vindo, caras. Fique à vontade. A cerveja tá na geladeira, a casa é sua. Fala, Cleverton. Fala, galera. Primeiramente, agradecer o convite. Segundamente, dizer que, apesar das nossas rivalidades dentro de campo, obviamente, estamos aqui em clima de paz para trazer e tentar fazer com que a galera entenda melhor essa partida que vai ser sensacional entre Chargers e Ravens. Para começar, é um consenso aqui na Casa do Corvo de que não queríamos enfrentar de forma alguma o Los Angeles Chargers pelo motivo de o Baltimore Ravens vem fazendo um jogo que o Gelli até falou que os Ravens têm criado uma contracultura dentro dessa nova NFL, que é estabelecer o jogo corrido e o controle de bola. No primeiro preview que nós fizemos, a ideia... O Giovanni até comentou que a ideia do Los Angeles Chargers seria, obviamente, forçar o Lamar Jackson a passar mais, tirar dele esse potencial, esse fator surpresa dele de correr com a bola e forçar ele a passar mais. Até porque a gente vê que, apesar de alguns passos muito bons, ele ainda está muito cru. Mas a gente viu que o Philip Rivers é que acabou sendo mais pressionado do que o Lamar Jackson. Sabendo que do outro lado tem peças como o Joey Bosa e o Melvin Ingram. O que aconteceu nesse primeiro jogo? Foi até onde que vai o mérito da nossa OL, que tem poucos talentos, mas ainda assim tem evoluído passo a passo, e até onde começam os problemas da pressão em cima do quarterback do time de defesa do Los Angeles Chargers. Apesar de achar que o segundo tempo do time de defesa do Chargers foi bem melhor do que o primeiro tempo desse mesmo jogo. Cara, então, eu acho que assim, apesar da defesa do Ravens ter dominado o ataque do Chargers, isso não tem nem como eu dizer que não foi o que aconteceu. Durante o jogo inteiro, o ataque do Chargers teve problemas para caminhar com a bola, para avançar no campo, e isso se refletiu no placar, né? Mas mesmo tendo problemas o jogo inteiro, o Chargers teve a bola do jogo até o fumble do Antonio Gates. Então isso diz também o quão bom foi o trabalho da defesa do Chargers, né? Ou seja, foi um jogo onde as defesas sobressaíram em relação aos ataques. Tanto a do Ravens contra o Chargers, quanto a do Chargers contra o Ravens. O que aconteceu na partida foi que o ataque do Chargers a defesa do Chargers conseguiu forçar um fumble no campo de ataque que resultou no touchdown do Melvin Gordon, e o ataque do Ravens conseguiu responder de imediato com aquela big play, que eu não me lembro para qual tight end foi o passe, que foi o passe lá do Lamar Jackson para o touchdown, que colocou o Ravens de novo na frente do jogo. Foi o Mark Andrews. Isso, então, se você tirar essas duas jogadas, você dava para colocar um jogo ainda mais dominante defensivo, né, das duas partes.
que eu acho que aconteceu foi o seguinte, eu tava até lendo notícias e lendo breakdowns sobre o jogo, e o Brian Baldinger, pra quem não sabe, foi um jogador de linha ofensiva da NFL, é um cara que trabalha na NFL hoje em dia, justamente fazendo estudo de filmes, e ele fez uma análise muito legal do momento do jogo lá do Chargers e Ravens na semana 15. Foi semana 15 ou foi semana 16? Foi 16, né? 16. Pois é, então. E ele falou que a diferença por exemplo, um terço dos passes do Philip Rivers foram para running backs na temporada. E o que o Ravens fez? O Ravens fez blitz a maioria do tempo para evitar que os running backs saíssem da proteção e recebessem passes, porque o Chargers tem um jogo muito, muito estruturado, onde os running backs bloqueiam durante um tempinho, saem para receber passes. Tanto o Melvin Gordon quanto o Justin Jackson, até mesmo o Austin Eckler, todos os 3 running backs que jogam no Chargers fazem isso. E a defesa do Ravens encheu de gente na linha de scrimmage, isso também para dificultar a leitura do Philip Rivers, né, porque fica uma concentração muito grande de jogadores ali, e aí a gente não sabe se é blitz ou se é um blefe, se o Ravens está em cover 2, cover 3, porque na hora do snap, a defesa do Ravens se mostra, né? Então foi muito bem disfarçada as blitz do Ravens, e quando elas vinham, os running backs do Chargers, que era uma grande válvula de escape, ainda são, né, ainda é uma parte importante do jogo do Chargers, eles não conseguiam sair para receber passe, e o Rivers ficava sem tempo no pocket, sem opções para lançar. Além disso, foi um jogo ruim do Rivers. Acho que ele se incomodou com a pressão e teve passes onde ele tinha tempo no pocket, tinha espaço para fazer as jogadas e não conseguiu. E acho que o principal ponto desse jogo é o quão disposto o Chargers está a mudar e quanto o Chargers estudou para mudar essa característica. Porque, assim, a defesa do Ravens sobressaiu sobre o ataque do Chargers e o coordenador ofensivo do Chargers está com os holofotes em cima dele. Se o ataque do Chargers oferecer as mesmas peças e os mesmos conceitos contra essa defesa do Ravens, acho que vai ser um dia muito longo pro Rivers de novo. Então o Chargers tem que olhar esse jogo novamente, ver o que a defesa do Ravens apresentou e tentar contra-golpear, né? Tentar contra-atacar. Agora, sobre a proteção ao Lamar Jackson, eu achei que foi um game plan muito bem utilizado. Apesar do Lamar Jackson ter tido seu menor número de jardas corridas contra o Chargers, justamente contra o Chargers, ele teve uma proteção muito boa. O pass rush do Chargers foi um pouco inoperante nesse jogo. Então, assim, acho que se livrar da bola rapidamente é uma chave para o Ravens. E a gente sabe que nessa temporada da NFL, o Lamar Jackson tem ficado muito mais com a responsabilidade de correr com a bola. Mas ele também é um cara que na faculdade era acostumado a lançar a bola. É porque a transição para o jogo da NFL é muito difícil. E então ele não tem a mesma confiança e a mesma, vamos dizer, tranquilidade para encontrar seus alvos como ele encontrava em Louisville. Mas assim, ele era um cara que lançava 32 passes por jogo em média na faculdade. Então não é aquela questão do Lamar Jackson ser um running back puramente corredor e que o passe seja um fato secundário no seu jogo. Pelo contrário, é que o Lamar Jackson ainda não se adaptou bem à NFL, como você muito bem disse, e acaba sendo o passe hoje uma parte secundária do seu jogo. Mas se a bola cair na mão dele, ele tem plenamente condição de caminhar com esse ataque. Acho que o principal ponto é protegê-lo para ele ter tempo de desenvolver jogadas. Só me refresca a memória, o Calvin Ridley também era de Louisville, não é? Não, o Calvin Ridley era Alabama. Era Alabama, tá. Alabama. Tá bom. Então não vou lamentar tanto assim, gosto de ter passado ele. Pelo menos não tanto quanto eu já lamento hoje. Eles não podiam ter aquela conexão de faculdade, mas não tinham, não. E você levantou uma coisa curiosa de como o Martindale ele tem trazido formações muito curiosas para a linha defensiva pro setor defensivo do Baltimore Ravens, para dizer o mínimo, né? O Patrick Mahomes já teve dificuldade com isso, ele não estava conseguindo ler a defesa. A gente imaginou que o Martindale fosse trazer essas defesas, essas formações mais exóticas, justamente para confundir o Philip Rivers, e parece que tem funcionado. Isso sem falar que do outro lado tem o Eric Weddle meio que sabe o que o Philip Rivers pensa, mais ou menos, então fica mais fácil para ele passar a leitura para o time defensivo. Mas agora falando em passes, o que o Lamar Jackson tem feito muito é passar para tight end.
Até porque QB calouro, né? QB calouro tem dessas, são os alvos mais confiáveis. Então a gente vê que o Nick Boyle tá rendendo muito. O Mark Andrews tá fazendo uma baita de uma temporada com o Lamar Jackson em campo. O Hayden Hurst, que perdeu muito do começo da temporada, ele aos poucos tá se encontrando. Eu não sei muito como que é a defesa dos Chargers contra Tyrants. A nossa, pelo menos, é péssima. A gente tem uma séria dificuldade com Tyrants. Pelo menos tinha até tempos atrás. Colocando o Lamar Jackson para passar a bola, a gente viu como que ele consegue fazer uns passes perigosos. Como que o Chargers vem para marcar essa galera em quem o Lamar Jackson confia tanto? Apesar de ele ainda achar de vez em quando o Crabtree e o Willis Snead no slot ser um alvo também que ele gosta muito, mas o alvo principal do Lamar Jackson, por consequência eles são calouros, são os Tyrants. Como que os Chargers vêm para lidar com esses alvos do Jackson? Então, você falou muito bem, né? O melhor amigo de um quarterback calouro é o tight end. A gente é quase quase uma máxima no futebol americano essa frase, tanto que a gente está vendo aí no Browns, como o David Njoku, que foi escolha do segundo round do ano passado, parente que veio de Miami, começou a render com o Baker Mayfield, né? E é isso, o Ravens tem enchido de grandes caras, né? Aqueles, Tyrande é um jogador mais forte, um recebedor, né? Mais forte, mais físico, mais alto. Então o Ravens tem enchido de Tyrande o campo, primeiro porque você fica numa situação onde você não sabe o que vai acontecer, porque o Ravens é um time que corre muito com a bola. Então quando você coloca uma formação com 2, 3 Tyrands, você fica na dúvida se esse time vai correr com a bola, se esse time vai lançar. Assim, então, o primeiro matchup, o primeiro mismatch que já acontece fica nesse, né? Fica a indecisão de saber o que o Ravens vai fazer. Porque o Ravens é aquele time que tem o compromisso de correr com a bola pra valer, não é aquele time que a gente vê na NFL, alguns times que dizem que correm com a bola, mas se ganha 1, 2 jardas na primeira descida, na segunda descida vai pro passe, na terceira vai pro passe. O Ravens, próprio jogo contra o Browns, volta a dizer desse jogo, no drive onde eles chutaram a bola de volta pro Browns, que o Browns teve a chance de ganhar o jogo e o CJ Mosley interceptou o passe do Baker Mayfield, foram, se não me engano, 3 corridas que o Ravens tentou. Tudo bem que era pra gastar o relógio também, mas pra mostrar o compromisso que esse time tem com o jogo corrido. Enfim, o Chargers, pra marcar Tyrande, a temporada tem sido até boa. Com a chegada do belíssimo calouro Derwin James, isso melhorou bastante no time de Los Angeles, mas ainda tem alguns problemas. Principalmente quando essa marcação não fica a cargo do calouro, porque o Derwin James nem sempre pega uma marcação num tight end. Mas quando ele está cuidando dessa marcação dos tight ends do time adversário, o Chargers tem um bom recorde. E outra coisa, o Chargers enfrenta o Travis Kelce pelo menos 2 vezes por ano. E nesses 2 jogos contra o Travis Kelce e contra o Kansas City Chiefs, o tight end do Chiefs foi anulado. Então assim, o Chargers tem uma certa experiência e tem uma certa competência em marcar os jogadores na posição. Vamos ver se nessa... É o que eu falei. A gente tá acostumado, Chargers, né? Tá acostumado a marcar um tight end, no máximo em algumas formações, algumas packages com 2 tight ends. O Ravens é um time que joga bastante com tight end, então pode ser que também seja alguma coisa nova para esse time. Lembrando que o Chargers está sem o Jatavius Brown, né? O Chargers já tem o Denzel Perryman, que é o seu linebacker titular, lesionado, não volta esse ano. O Jatavius Brown, que foi colocado na reserva, fazia algumas funções, também se machucou, não joga a próxima partida e não volta no ano. Então o Chargers está com o Reyes Pollard, que é o terceiro reserva, e também vai ficar encarregado de marcar o linebacker e o tight end adversário em algumas situações. Pode ser também um elo fraco dessa defesa. Mas eu acredito que o Chargers está bem preparado para esse matchup tight end contra a defesa, até porque a nossa secundária é muito boa. O Desmond King, que é o nosso corner, um dos nossos corners, né, foi do Pro Football Focus o corner mais bem avaliado da liga na temporada. O Casey Hayward continuou, não fez o ano que ele fez ano passado, onde ele foi o mais bem avaliado da temporada do Pro Football Focus, mas também fez uma temporada sólida. E é isso, acho que a secundária do Chargers é um ponto forte desse time, sim. O único ponto fraco dessa secundária é o Jaleel Addae, que é o safety, que inclusive falhou no touchdown marcado pelo Ravens, que a gente citou mais cedo no podcast. O Jaleel Addae, que é o safety, outro safety do Chargers, né, que o outro é o Derwin James, falhou nessa marcação. Então ele é o único ponto fraco dessa secundária. Se a marcação cair nele também é um bom matchup pro Ravens explorar. Bom, gosto de ouvir isso. Fico feliz. Agora vamos falar dos talentos dos Chargers. O Hunter Henry parece que tá vindo aí para jogar com limitações, certo? Então, o que saiu até agora na imprensa é que ele ia treinar com o time, né? Ele ia fazer os treinos normais com o time. Eu vou até dar uma conferida aqui no perfil do Chargers no Twitter para ver se tem alguma novidade em relação aos treinos de hoje. Mas aqui, ó, Injury Report,
Ele não aparece no Injury Report de hoje, o Hunter Henry. Isso significa que ele não tem mais nenhuma lesão, está preparado para o jogo, ou pode significar que ele não tem nenhuma lesão, mas também não significa que ele está pronto. O que eu acho que você vai me perguntar isso, já estou até me antecipando a sua pergunta, o impacto dele na partida. Isso, porque por enquanto quem tá no lugar dele é o Antônio Gates. O Antônio Gates tá indo jogar de andador, de cadeirinha, porque ele tá velho e já não tem mais aquela velocidade, né? Exato. O Antônio Gates vive muito do nome e ele merece, né? Não é uma crítica de forma alguma. E o Antônio Gates, na verdade, foi contratado esse ano de novo pelo Chargers justamente para suprir a falta do Hunter Henry, que lesionou o joelho em maio e aí obrigou o Chargers a buscar uma nova solução para a posição. E aí eles recorreram a um velho conhecido, o Antônio Gates, que provavelmente, né, não dá para falar com certeza, mas provavelmente iria se aposentar ao final da temporada passada, já que ele não tinha propostas de nenhum clube, acabou voltando ao Chargers e, até pelo que ele pode oferecer, fez uma boa temporada. Mas assim, é o que você falou, o Antônio Gates não tem mais a mobilidade de antes, ele ainda é um cara útil em algumas situações, e assim, a volta do Hunter Henry, obviamente, apresenta de imediato uma melhoria. Mas a gente não pode esperar, eu acho que é injusto até a gente achar que o Hunter Henry vai voltar como o Hunter Henry que a gente está acostumado a ver, que é um dos melhores tight ends da NFL. Porque é uma lesão muito grave, vai ser a primeira partida dele contra uma defesa muito forte, muito agressiva, e é no bom sentido da palavra, obviamente, não é desleal, mas é uma defesa agressiva, e a gente sabe que como isso afeta a performance do jogador, até pelo ritmo de jogo, confiança e tudo. Então a gente pode esperar uma ação limitada do Hunter Henry. Eu, por exemplo, não conto com o Hunter Henry como um fator decisivo no jogo. Eu acho que ele pode ser uma arma útil para o Rivers, mas não acho que ele vai ter condições físicas até de ser uma arma decisiva na partida. Mas só dele estar em campo, cara, eu acho que ele já é um upgrade de cara para o Antônio Gates. Acho que ele vai estar em condição de jogo em 70%, assim, em relação a ritmo de jogo, né? Então, não considero o Hunter Henry como algo decisivo. Ainda nem sabemos se ele vai jogar, né? Porque não saiu nenhuma informação. Amanhã, né, sexta-feira, vai ser o dia decisivo pra gente saber se o Hunter Henry vai estar ativo ou não. Se ele estiver ativo, volto a dizer, não sei se chega a ser um grande fator para essa partida, mas é um nome para ficar de olho sim. E quem tem que voltar a jogar, pelo menos em comparação à partida anterior, é o Philip Rivers, né? Porque inclusive quando a gente gravou o review da Casa do Corvo sobre esse jogo, foi comentada essa bola. Não espere que aquele jogo que o Philip Rivers fez lá em Los Angeles pela semana 16 se repita agora nesse jogo do Wild Card, né? Agora é playoffs, é decisão. A gente imagina que o Philip Rivers venha com sangue nos olhos e que ele não erre tanto quanto errou nesse jogo, né? Até porque ali, pelo que ele fez na temporada, foi uma exceção. Então, exatamente o que você falou. O Rivers fez uma das melhores temporadas da sua carreira. Desde que o Anthony Lynn assumiu o Chargers, inclusive, o Rivers tem jogado muito bem. Porque o foco principal, né? Um pouco redundante essa frase, mas enfim. O foco do Chargers e do Anthony Lynn, a cultura dele como técnico é minimizar turnovers. E o Rivers, na época, na era Mike McCoy, que foi o técnico anterior ao Anthony Lynn, ele era uma máquina de turnovers. Então, assim, só de você já minimizar os turnovers, aprender a cuidar da bola e você colocar um quarterback, que na minha opinião vai pro Hall da Fama, numa condição de ter um ataque interessante, ele ganhou alvos, né? Ganhou o Mike Williams, que ano passado jogou muito pouco, mas esse ano já apareceu recebendo 10 touchdowns. Liderou o Chargers nessa marca. Tem o Keenan Allen, que é um dos melhores wide receivers da NFL, com um exímio corredor de rotas. Tem o Tyrell Williams, que foi crescendo ao longo da temporada passada, esse ano se estabeleceu e ainda é um alvo muito útil. Enfim, tem um jogo aéreo bem interessante. Tem running backs que recebem passos, Austin Eckler, Melvin Gordon também. Enfim, mas o que você falou, você tem toda a razão. A partida que ele fez contra o Ravens na semana 16 foi muito abaixo da média que ele estava apresentando na temporada. E eu acho que o fator também que causou isso foi a queda de produção da linha ofensiva do Chargers. O Chargers era um time que menos cedia sacks no ano. Inclusive, ano passado terminou em primeiro nesse quesito, né? Foi o time que menos cedeu sacks, muito pela velocidade com que o Rivers soltava a bola. Mas nessa partida especificamente foram, acho que se não me engano, 5 sacks que o Rivers sofreu, sem contar as várias jogadas onde ele lançou a bola antes do tempo que ele deveria. A defesa dos Ravens incomodou ele o tempo inteiro, e isso, se acontecer de novo, ele vai ter problemas. Eu só não espero que ele tenha um jogo tão ruim, porque o que eu falei pra você um pouco antes no podcast. Até quando ele tinha passes onde ele estava... situações de passe onde ele estava bem protegido, ele errou algumas bolas. Então não foi uma das partidas do Rivers onde ele estava no seu melhor nível. Mas eu acho que muito por conta desse estresse causado pelo pass rush, né? Porque você vai se sentindo incomodado toda hora você indo ao chão. Apesar dele ser um cara bem durão e aguentar muita pancada. Mas a chave pro Ravens é essa também. Pressionar o Rivers, porque
foi uma partida muito ruim dele, apesar de eu não achar que ele vai repetir essa atuação. O Rivers é aqueles jogadores que a gente sabe que estuda, se dedica, que mete a cara nos tapes, nos filmes, então a gente sabe que o Rivers vai olhar esse jogo e falar assim, cara, eu errei aqui, eu preciso melhorar isso, então eu posso contar com o Rivers com sangue nos olhos. Mas, de qualquer forma, pressionado, nenhum quarterback se sente à vontade. E pro torcedor aí que gosta de contar e se apegar na esperança dos números, a boa notícia é que o Los Angeles Chargers está 7-1 na estrada, né? E isso aí é um fator que pode contar a favor do Chargers nesse jogo. Jogar em Baltimore é difícil, mas com o ataque e as peças tão boas que esse time tem, e uma defesa que tá, se eu não me engano, acho que atualmente a 9ª geral da NFL, e com a importância que tem essa partida, né? Então, de qualquer forma, a gente pode contar que vai ser um jogo duro, mesmo fora de casa, mesmo com os Ravens jogando lá os Ravens jogando no M&T Bank Stadium, não vai ser um jogo fácil de forma alguma. O Chargers tem um lema que o Melvin Ingram, né, o defensive end, criou, que é o ASAP. Any squad, any place, ou seja, qualquer time em qualquer lugar. Esse foi o lema do Chargers a temporada inteira. Se você excluir a derrota do Chargers contra o Rams, que foi o único jogo que o Chargers perdeu fora de casa, se você excluir, não. Se você colocar um asterisco ali, essa derrota foi em Los Angeles também, né? Então o Chargers fora de Los Angeles está invicto na temporada. Foram 7 vitórias em 7 jogos. A única derrota do Chargers como visitante, volto a dizer, foi jogando no Los Angeles só contra o Rams. Foi como visitante, mas no estado, na cidade onde ele está acostumado a jogar. Então o Chargers é um time que a gente chama de road dog, né? Aquele time que encara mesmo os jogos fora de casa. O Chargers venceu o Browns em Cleveland, que esse ano a gente viu que é um lugar difícil de visitar. Venceu o Seattle, né? Venceu o Seahawks em Seattle. Venceu o Chiefs em Arrowhead. Só esses 3 jogos a gente já sabe que são lugares dificílimos de se buscar uma vitória. Então, e venceu os Steelers em Pittsburgh, mais um, né? São 4 jogos que você coloca aí que, nem todo time da NFL consegue ter essa vitória, né? Então, vencer fora de casa pro Chargers nunca foi o problema. O problema, na verdade, foi encarar o time do Ravens e a defesa do Ravens. Vamos ver, né? Vai ser um jogo duro, cara. E antes da gente ir para as bolds, tem mais alguma coisa sobre esse jogo que você gostaria de falar? Para arrematar o assunto? Cara, assim, eu acho que as pessoas estão esquecendo que, primeiro, eu acho o Ravens favorito pro jogo, tá? Mas, assim, o Chargers é um time de 12 vitórias. Nem um time de 12 vitórias chega à toa nos playoffs. Ainda mais com as vitórias que eu citei, né? 4 vitórias fora de casa, dificílimas de conseguir. Mas, eu acho que o Chargers escolheu o momento errado. E escolheu, obviamente, é uma forma sutil de dizer, porque nenhum time escolheria fazer isso. Mas o Chargers escolheu o momento errado para alcançar seu pico, que foi justamente a vitória contra o Chiefs em Arrowhead. E o Chargers ali foi o ponto alto da temporada do Chargers, até agora, né? E contra o Ravens iniciou uma sequência um pouco estranha, até. A linha ofensiva contra o Broncos na última semana também não foi grande coisa. O Rivers teve 2 interceptações. Então, o momento é todo do Ravens, né? O Ravens veio de vitórias seguidas, quase venceu o Chiefs também em Arrowhead. Não fosse o milagre do Patrick Mahomes, né, que tirou uma vitória da cartola, o Ravens teria vencido mais um jogo. E todo o momento é do time de Baltimore. E também joga em casa, numa temperatura que pode incomodar um time da Costa Oeste como o do Chargers. A previsão é de 3 graus de mínima e máxima de 13. Para um time que está acostumado a jogar no calor da Costa Oeste, é realmente um fator a ser levado em consideração, ainda mais que o estádio é aberto. O Chargers tem um kicker calouro. Enfim, tem algumas coisas ali que a gente dá para colocar como favoritismo pro Ravens. Mas eu queria dizer que vai ser um jogo, minha expectativa, né? Eu tenho quase certeza do que eu tô falando. Vai ser um jogo muito apertado, decidido se não for na última bola, vai ser por uma posse de bola, no máximo 10 pontos, né? Que é quase uma posse de bola, enfim. Vai ser um daqueles jogos memoráveis de playoffs que a gente adora ver. A minha bold prediction eu vou deixar você falar pra eu falar a minha depois, pode ser? Na verdade, a minha tá gravada, eu nem lembro mais qual que foi, cara. Maravilha. Porque o preview entre os meninos aqui a gente grava mais cedo. A minha tá lá e eu já nem lembro mais qual que foi. Pro ouvinte, vocês vão descobrir amanhã. Sexta-feira, quando sair isso aqui. Agora de cabeça eu não lembro, de verdade. Cara, então é a minha vez, né? Cara, é difícil dizer placar, amigo, mas vamos lá. Bom, primeiro placar, depois bold prediction. Mas a minha não vou de bold prediction, porque eu já tinha pensado nisso. Minha bold prediction é que o Ravens vai ter mais jardas corridas do que jardas passadas. Isso não significa que vai ser bom pro Ravens nem ruim pro Chargers.
ou vice-versa. Só acho que o Ravens vai ter mais jardas corridas do que jardas passadas. E lembrando, uma bold prediction, tá, gente? Não me xinguem e nem me cobrem depois de que acabar o jogo. E meu placar, eu acho que vai ser 22-19 para o Los Angeles Chargers. Eu não podia deixar o meu time perder no meu palpite, né? Mas é aquela coisa que eu falei, vai ser um jogo bem difícil, cara. Esse palpite com diferença de 3 pontos me dá uma agonia, cara. Você sabe que você tem um kicker foda pra caralho no seu time, ainda assim o seu time perde por um field goal. Cara, não, e a derrota que vocês tiveram pro Saints, que o... Ave Maria, aquilo ali, sabe o Didi quando ele tenta se matar? Eu tava quase fazendo isso. Cara, então, imagina se vocês ficam fora dos playoffs por causa disso. Enfim, ainda bem que vocês não ficaram. Cara, eu sei que vai ser um grande jogo. Pra quem gosta de futebol americano, acho que vai sair daquelas partidas, ó, pra ficar pra história. Ah, vai ser um jogaço, com certeza. Já tô contando os minutos pra esse jogo. Beltrão, a Casa do Corvo agradece a sua presença. Eu tenho certeza que nossos ouvintes vão ficar muito felizes com todas essas informações. E nesse momento o microfone fica aberto pro seu jabá, para você falar aí do Bolts Brasil, para você falar do Zona FA. O Zona FA, inclusive, que é um podcast que eu gosto muito. Eu tenho que confessar que muita coisa que eu trago aqui para Casa do Corvo tem inspiração no trabalho de vocês, cara. Eu admiro muito você, o De La Coleta, o Pedro Pinto, o Rafão Martins. Cara, vocês são fodas, mano. Parabéns por esse trabalho. Pô, muito obrigado, Cleverton. Cara, queria agradecer o convite, primeiramente, dizer que é um prazer participar do podcast de vocês. Um dos sites e blogs de times que eu melhor acompanho é o de vocês, até porque eu gosto bastante do Baltimore Ravens, é um time que eu tenho uma simpatia grande por toda a história, por ter tido grandes jogadores na sua história, o próprio Ray Lewis, o Ed Reed, que eu sou fã de carteirinha, até porque eu gosto muito da faculdade de Miami, não que o Ray Lewis não tenha jogado lá, mas é porque o Ed Reed tem um lugar especial no meu coração. Enfim, cara, meu jabá é simples. Eu tô no canal Zona FA, canal Zona FA em praticamente todas as plataformas. É o nosso podcast semanal que a gente fala sobre a NFL no modo geral. Eu, meu amigo Guilherme Della Coleta, como você citou, Pedro Pinto, Rafael Martins. A gente sempre tenta trazer coisas ali do mundo da NFL pra vocês. Meu Twitter é gbeltrãoNFL e é onde eu falo a maioria das minhas groselhas sobre o futebol americano. E é isso. É o que eu falei antes. Vai ser um jogaço. Espero que a galera que tenha ouvido o podcast até aqui tenha ficado ainda mais por dentro dessa partida. A gente estudou bastante para estar aqui, né? E para trazer as informações para vocês. E é isso. Tomara que seja um grande jogo, que vença o melhor, que ninguém se machuque e que seja um jogo limpo, que é o que a gente mais espera. Quem vencer, aí a gente já não quer saber. Que isso que eu falei aconteça é o mais importante. Grande abraço a todos. É nóis. Vencemos, estamos todos felizes. Playoffs vem aí e vamos encarar de novo o nosso querido Los Angeles Chargers. Dessa vez a gente recebe o time, nós vamos jogar no M&T Bank Stadium. A gente já teve uma amostra do que o Los Angeles Chargers pode fazer, só que no programa passado, no review do jogo, o Gelli mesmo comentou que o jogo agora vai ser diferente. Aquele jogo foi um jogo atípico do Los Angeles Chargers. Vamos esperar um jogo bem mais difícil, mesmo sendo em casa, apesar de que o Baltimore Ravens em casa joga muito bem. E já deixando a minha bold e o meu placar, eu acho que esse jogo vai ser 24-20 e sei lá, vai ter uma pick six, vai ter uma pick six do CJ Mosley. E aí, Gelli? Cara, então, eu assim, time por time, se você vai analisar, eu acredito ainda que o Chargers é mais time que o Ravens. O problema é, do jeito que o Ravens tem gerado pressão e a linha ofensiva do Chargers é um pouco abaixo da média, e o Rivers não é o cara mais móvel do mundo, tem toda dificuldade de escapar do pocket, de se mover, lidar com ter que passar a bola em situações de extrema pressão, né? O Ravens pode conseguir perturbar que nem conseguiu no primeiro jogo. A grande questão é que, se você olha para aquele jogo, o segundo tempo do nosso ataque foi praticamente anulado pela defesa do Chargers, que ainda contou naquele jogo com o retorno do Brandon Mebane, né, que é um bom defensive tackle, /nose tackle, e ajudou muito eles a conter as corridas no segundo tempo. Nosso ataque pouco produziu naquela segunda parte de jogo, né, com exceção basicamente do touchdown longo do Lamar Jackson para o Mark Andrews. E, assim, com já a experiência, com o empírico,
né, de como lidar com esse ataque do Ravens, pode ser que a defesa do Chargers venha com um plano mais sólido e possa atrapalhar bastante o avanço do Ravens durante o jogo. E o ataque do Chargers teve uma partida muito ruim, muitos tiros no pé. A nossa defesa teve uma partida excepcional. Eu acredito que aquele foi o melhor jogo do Ravens na temporada. Então, assim, vai ser difícil repetir a atuação daquele sábado, né? Mas se o otimismo, nosso time está jogando muito bem, jogando em casa dessa vez, né? Naquela partida foi fora. O Chargers tem um time que consegue lidar bem com a adversidade de jogar fora. E ainda conta com o retorno do Hunter Henry, que não é mais então não vai ser mais o Antonio Gates, que não consegue fazer uma rota mais de 5 jardas sem precisar de um balão de oxigênio. Então, assim, o Hunter Henry voltando de uma lesão terrível, né, que ele rompeu o ligamento cruzado anterior há cerca de 7 meses, então tá voltando muito rápido. Então, assim, tem que ver como é que o Hunter Henry vai voltar, mas é um jogador que eu acho muito bom, com um potencial bem alto, e pode atrapalhar um pouco a nossa defesa justamente no ponto que ela tem a sua maior fraqueza, que é na cobertura de tight ends, algo que a gente já está muito cansado de falar. Como bold prediction, então. Bold prediction não, primeiro placar. Acho que vai ser 20-19 Ravens, sofrido, campanha vencedora do Lamar Jackson para levar o Ravens para o round divisional, né, para as semifinais de conferência. Eu espero que seja uma campanha vencedora, porque se ele tiver que passar outro screen press pro Ty Montgomery pra ele dropar miseravelmente, que nem ele fez no domingo agora, eu vou a pé até Baltimore pra dar um cascudo nele. Complementando tudo que o Gelli já falou aí, né? Eu acho que essa questão do Hunter Henry, eu tava vendo o Dr. Chow, né, o Pro Football Doc no Twitter, falando que por mais que ele volte, que ele consiga jogar, ele não tá nem perto de estar 100% por conta da lesão. É uma lesão gravíssima, uma das mais graves que tem, então ele vai ter que ser utilizado em circunstâncias especiais, e se ele for bem utilizado ele pode contribuir, mas ele não vai conseguir ter aquela explosão e aquela velocidade provavelmente que ele tinha antes da lesão jogando nessa circunstância. Ele levaria um tempo maior para ele se recuperar e chegar a 100%. Eu acho que o Chargers deve ter apressado um pouco a volta dele, porque o time está numa temporada excepcional e brigando por playoff, então, e não tem tight end, só tem o Antonio Gates, então acho que apressaram um pouco a volta dele por conta disso. E, cara, eu não queria enfrentar o Chargers, eu falei isso algumas vezes, né? Até falei no podcast passado que falar isso podia zicar e a gente acabar ficando fora, mas porque uma coisa é você assistir a tape do time e se preparar vendo o que ele fez contra outros times. Outra coisa é você ter a experiência de estar contra o time, perder e reencontrar, a chance da revanche, né? Então eles já sabem como é jogar contra a gente, e nós somos um ataque muito diferente do que acontece na NFL hoje em dia. Então, você ter essa experiência de estar em campo ajuda na preparação. Então eu acho que o Chargers vai estar mais preparado para as coisas que nós temos a mostrar no campo, né? E inclusive foi a defesa que menos cedeu jardas terrestres pra gente na temporada. Então eu não queria ter que reencontrar eles, porque precisaremos que o Lamar passe mais a bola. Muito provavelmente a gente vai ter que ter um jogo aéreo mais efetivo do que em outras semanas para ganhar esse jogo. Então é um matchup ruim pra gente. Eu acho que talvez seja um dos piores na AFC. Passando por esse jogo, eu acho que temos uma chance razoável de chegar até a final da conferência, especialmente se acontecer o que eu espero, que é o Colts ganhar do Texans. Então nós pegaríamos o Patriots, que é um matchup interessante pra gente, por outro lado. Por mais que seja o Patriots, é um matchup que encaixa bem com o nosso jogo. Então não é um jogo que eu gostaria de ter que fazer, mas agora é playoff, não tem jogo fácil, não tem adversário simples, não à toa tá todo mundo na fase final da temporada, então vamos lá. Meu placar 25-21, e minha bold, uma interceptação do Edel, minha bold, que não acontece há bastante tempo. Agora ele tá com $1 milhão na conta, agora ele vai fazer tudo, agora vai jogar pra caralho. Só lembrando, se a gente passar dos Chargers e dos Colts vencerem, nós vamos pegar o New England Patriots, que é o único time invicto em casa, tá? Esse time fechou 8-0 em Foxborough. Só pra lembrar. Assim, a gente já vai chegar pro nosso jogo sabendo quem vamos enfrentar se vencermos. Porque o outro jogo, se o Texans vence, o Ravens enfrenta o Chiefs. Se o Colts vence, a gente enfrenta o Patriots. Então, e o jogo entre Colts e Texans acontece no sábado, e o nosso no domingo,
às 4 horas da tarde, né? Isso. O Chiefs também não chega a ser um time fraco em casa, né? Então, sim, tá no inferno, abraço capeta. Você tem que vencer. Um tá 7-1, outro tá 8-0. Não pode fazer diferença quem você tá enfrentando. Eu acho que o jogo do Patriots encaixa mais com o Ravens, mas a gente já mostrou no Arrowhead que tem capacidade de jogar de igual para igual com o Chiefs. E eu acho que o Chargers é um dos times de melhor campanha fora de casa. Esse é um problema também. É um time que irá bem jogando fora dos domínios dele, até porque os domínios dele não são domínios, né? Exatamente. Não é um estádio que traz pressão. O Chargers joga fora de casa basicamente 16 jogos por temporada. Pois é. Eu já falei que tinha que voltar pra San Diego, mas tudo bem. E é isso aí. Estamos de volta semana que vem com boas notícias para um dos dois lados. Espero que pra gente. E semana que vem a gente tá aí pra fazer o review desse jogo maravilhoso. Falou, gente. Até semana que vem. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.